Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, vamos começar. Eu, Padre Aurélio, eu vou só te colocar no mudo porque o vento, eu acho que está fazendo um ruído. Quando o senhor for falar, a gente libera o teu microfone. Isso, exatamente. Ah, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma grande alegria poder receber vocês neste encontro. Este encontro é promovido pela Aliança Anglicana, pelo programa da Floresta da Comunhão. Eu me chamo Rodrigo Spiuca, eu sou um reverendo na Diocese Anglicana de Brasília, sou brasileiro, estou radicado aqui em Brasília e assumi recentemente a função, a missão de facilitador da Floresta da Comunhão para as Américas. E nós estamos reunidos neste encontro porque desde o início do ano passado, através de algumas conexões com os amigos que estão envolvidos com a Floresta da Comunhão e com o WWF, fomos apresentados ao Restore, né? Então nós convidamos vários representantes da província a participar de um programa piloto para testar essa ferramenta e depois poderem fornecer feedback. Então muitos aproveitaram a oportunidade e continuam a usar a ferramenta até hoje. E a Floresta da Comunhão acredita que o Restore se alinha à nossa visão de capacitar indivíduos em diferentes níveis do mapa da comunhão anglicana, com o objetivo de conservar, preservar e restaurar ecossistemas, assim como para fazer iniciativas de cultivo de árvores, de restauração e outras iniciativas de proteção dos nossos ecossistemas. E também com a perspectiva de criarmos uma floresta virtual de toda a comunhão anglicana, para que a gente possa perceber e conhecer, não é, essas atividades que estão acontecendo em vários pontos do globo. Esse encontro hoje tem a finalidade de reunir as pessoas de fala portuguesa. Então, nós estamos aqui, brasileiros e brasileiras, pessoas que vêm de Portugal e pessoas dos países de fala portuguesa em África, então Moçambique e Angola. E eu dou as boas-vindas com muita alegria, porque vocês atenderam o nosso chamado nessa manhã. E antes de começarmos, antes de apresentar a nossa facilitadora do encontro, a Marina, que já está ali, ela vai nos conduzir através dessa ferramenta. Eu vou convidar o Bispo Agostinho para fazer uma oração de abertura desse nosso encontro. Bispo Agostinho, o senhor faria essa gentileza de nos conduzir num momento de oração, elevar nossos espíritos na presença de Deus? Certo. Muito obrigado. Oremos. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Pai de misericórdia, queremos te agradecer neste momento por nos dar esta oportunidade de nos reunirmos, apesar de distantes uns dos outros, mas que criaste oportunidades para que nós possamos estar juntos neste momento. Pedimos-te, Senhor, que nos ilumine ao longo deste chamado, para que todos possamos nos entender e podemos perceber e caminhar juntos para a tua glória. Permita, Senhor, que este programa nos habilite e nos capacite a irmos à frente trazendo o bem-estar do ecossistema. Pedimos isto, Senhor, suplicando que aqueles que vão nos liderar possam ter a capacidade suficiente de transmitir e os nossos corações estejam prontos também para receber as ferramentas e sermos capazes de usá-las. Isto pedimos na fé de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Muito Amém. obrigado, Bispo. Amém. E ao final do nosso encontro, o nosso irmão, Padre Aurélio, vai também nos conduzir no momento
de oração. Gente querida, nós não somos muitas pessoas e nós temos cerca de 1 hora e 15 minutos do nosso encontro, mas eu acho que nós poderíamos nos apresentar rapidamente. Cada qual pode dizer o seu nome, a sua diocese de origem e o país ou a cidade onde se encontra. Então, eu me chamo Rodrigo Spiuca, sou brasileiro e estou na diocese de Brasília, no Brasil. Olá, eu sou Paulo Wetti, também sou brasileiro, trabalho no escritório da Comunhão Anglicana com a Elizabeth e o Rodrigo na Aliança Anglicana, Anglican Alliance. Eu sou parte da equipe global e estou normalmente baseado no Brasil e viajo bastante por causa do meu trabalho. Meu serviço é de fazer assessoria teológica e também a ligação entre os países de fala inglesa, portuguesa, espanhola e francesa, quando necessário. Estou radicado, agora, nesse momento eu estou em Brasília também e pertenço à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Diocese Anglicana de Brasília. É um prazer estar aqui. Olá, eu sou Isaías Torquato, estou na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Exerço a função de pároco na paróquia anglicana, aqui na cidade de Goiânia, e também sou da Diocese Anglicana de Brasília. É uma satisfação estar com vocês. Olá, eu sou Jorge Pina Cabral, sou o Bispo da Igreja Lusitana, em Portugal, e sou também o coordenador da rede lusófona da Comunhão Anglicana, e para mim é uma imensa alegria ver os anglicanos lusófonos reunidos à volta do tema da criação. Obrigado pelo convite e que Deus nos abençoe. Olá, eu sou Agostinho Roberto Bocchi, bispo da Diocese Anglicana de Maciene, em Moçambique. É grande alegria estar aqui e participar neste encontro. Obrigado. Olá, eu sou Juda Moda, sou padre na Diocese Anglicana de Maciene, Moçambique. É um prazer estar aqui. Obrigado. Eu sou o Boa tarde. reverendo. Por favor, continue. Ok. Boa tarde, eu sou Erika Danilza, sou da Diocese Anglicana de Inhambane, membro da Igreja Anglicana. Obrigada. Então, bom dia, né? E boa tarde para quem está em outros continentes. Eu sou Esdras Peixoto, sou reverendo aqui na Diocese Anglicana do Recife, Nordeste brasileiro. Boa tarde. Eu sou Aurélio Keio, padre da Igreja Anglicana na Paróquia Bem-aventurada Virgem Maria. Sou coordenador da Green Anglican em Moçambique e Angola. É um prazer estar neste encontro com meus irmãos de Angola, Brasil, Portugal. É grande satisfação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Joaquim Dunge, de Angola. Sou o secretário executivo da Juventude Anglicana da Diocese Divina Esperança, convidado pelo padre Uqueio para participar deste encontro e muito obrigado. Olá. Olá, boa tarde. Sou o reverendo Valeriano Paulino, da Diocese do Centro e Sul de Angola, na província do Cunene, província mais ao sul de Angola, colocado na paróquia de São Simão e Judas não Iscariote. Estou ansioso para participar nesse encontro tão magnífico. Muito obrigado.
Boa tarde, eu sou Reverenda Rachel Mash, da cidade de Cabo, em África Austral, e também faço parte da equipe da Floresta da Comunhão. É um prazer muito grande estar com todos os irmãos e irmãs nesta tarde. Obrigada. Boa tarde, sou o Nascimento Antônio, sou membro da Diocese da Bom Pastor de Angola, sou da Diocese. Muito boa tarde, obrigado. Magela, vai se apresentar? Opa, bom dia a todas as pessoas. Sou o Reverendo Magela, sou da Diocese Anglicana de Brasília. Eu estou aqui no norte do Brasil, numa cidade chamada Palmas, no Tocantins. Olá, boa tarde a todos. Sou a Filomena Teta Estevão, a bispa da Diocese do Bom Pastor em Angola, Luanda. Muito obrigada e é um prazer voltar a ver-vos todos neste meio de comunicação. Muito obrigado, Boa bispo. tarde. Muito bem, eu acho que todas nós tivemos a oportunidade de nos apresentar mais uma vez. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O nosso encontro será dividido em dois momentos. Num primeiro momento, nós teremos a Marina, e aí eu vou deixar que ela se apresente já, antes de começar a sua fala. A Marina vai nos conduzir pelo uso da plataforma Restore, como nós podemos utilizá-la em prol dos projetos das nossas comunidades, dioceses, paróquias e províncias. Depois nós vamos ter um momento de pequenos grupos de discussão. Então a gente vai dividir em pequenos grupos, vão ter uns minutinhos para conversar sobre aquilo que a gente está fazendo, o que a gente gostaria de fazer, e voltamos ao final para um momento de conclusão e uma oração de despedida pelo nosso irmão, Padre Aurélio. Marina, seja bem-vinda entre nós. Muito obrigado porque você concordou em compartilhar e fique à vontade. Muito obrigada, Rodrigo, e obrigada a todos pelo convite para estar junto com um grupo, um propósito tão nobre, tão especial. Então, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Meu nome é Marina, eu sou o contato do Brasil na plataforma Restore. Então, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida da plataforma, meu e-mail está aqui na tela. E, por coincidência, eu sou da mesma cidade que o Isaías, eu também fico em Goiânia, em Goiás. E hoje eu vou apresentar a plataforma Restore para vocês. Sintam-se à vontade para juntar suas dúvidas, para tirar depois, que a gente está aqui para isso, para que vocês entendam como a plataforma pode apoiar o trabalho de vocês, que vocês fazem conservando e restaurando o meio ambiente. E para começar, vamos falar o contexto no qual a plataforma existe. Todos os dias nós somos bombardeados de notícias catastróficas sobre a crise climática, a crise de biodiversidade que nós vivemos, mas nós sabemos, e vocês sabem muito bem também, porque vocês fazem parte disso, que existe o outro lado, que existem pessoas com projetos maravilhosos trabalhando, fazendo acontecer para conservar e para restaurar os ecossistemas. E que são essas pessoas que conhecem as realidades locais, as espécies locais, elas sabem como restaurar e conservar sua terra. Então, o Restore existe para que essas pessoas, para dar visibilidade para elas, para que nós possamos... Ai, desculpa, eu acho que alguém está com o microfone... Mas não me pede. Está ali, só de pão. De manteiga.
Ah, tá, acho que parou. Então, e a plataforma existe para que possamos ouvir dessas pessoas, aprender com elas, aumentar o contato entre elas para que umas possam trocar experiências com as outras e juntas melhorar seus trabalhos. E também fornecer dados científicos a elas de uma forma palpável, de uma forma fácil de se compreender. Então, para isso que o Restore existe, mas como ele faz esse trabalho de conexão, de ser um ponto de encontro dessa comunidade da restauração e da conservação e de troca de experiências e de dados científicos. O Restore, nós carinhosamente chamamos de Google Maps da natureza. A nossa plataforma é como vocês estão vendo aqui esse mapa na tela, e todos os alfinetinhos que vocês veem no mapa são iniciativas de conservação, de restauração ou de uso sustentável de qualquer tipo de ecossistema. Então, pode ser terrestre, pode ser aquático, pode ser uma agrofloresta na Amazônia, mas pode ser uma restauração de recifes de corais. Qualquer iniciativa que seja ambientalmente mais amigável do que o convencional, como as monoculturas, por exemplo, uma agricultura regenerativa, qualquer iniciativa que seja restaurativa ou de conservação de qualquer tipo de ecossistema é bem-vinda ao Restore. E o que a gente faz é fornecer essas iniciativas visibilidade e transparência. Não somos nós que colocamos esses alfinetes que vocês estão vendo no mapa, são os próprios usuários. O Restore é um espaço em que os usuários têm para falar quem eles são, o que eles fazem e mostrar exatamente no mapa o que eles estão fazendo. E nós fornecemos ferramentas de transparência, como dados científicos, séries de imagem de satélite de alta resolução ao longo do tempo, para que todo mundo possa conferir o trabalho que você está fazendo. Então, se você fala, estou fazendo uma restauração aqui, todo mundo vai poder ver se a cobertura da vegetação realmente está aumentando ao longo do tempo naquele lugar que você colocou no mapa. Por isso, nós falamos que fornecemos transparência aos projetos. E com isso, também fornece conectividade, porque esses projetos ficam no mapa, podem ser visíveis por outros, podem ser visíveis para organizações que financiam projetos e estão procurando quem apoiar, ou podem ficar visíveis a mercados, vamos supor que você faça a produção de um açaí sustentável, você pode mostrar o seu trabalho ali. Então, são diversos atores que nós temos na cadeia da restauração que nós queremos conectar aqui na plataforma. São quem está fazendo a restauração em campo, mas também quem financia, um ecoempreendedor que quer vender seu produto sustentável, são todos bem-vindos à nossa plataforma. E o que nós fazemos é fornecer credibilidade entre esses atores diferentes com base científica. No Restore, nós temos várias camadas de dado que ficam no mapa, eu vou mostrar para vocês na prática, depois fica mais fácil de entender, mas são camadas de dados que ficam armazenadas ali. Todas vêm de modelos globais, por exemplo, como a biodiversidade está distribuída no mundo inteiro, ou como o estoque de carbono acima do solo está distribuído no mundo inteiro. Cada uma dessas é uma camadinha de dados na plataforma, e elas vêm de artigos revisados aos pares ou de bases de dados oficiais. Esses dados têm essas fontes. E esses dados são sobre biodiversidade, carbono, água, clima, cobertura da terra, impacto social, riscos de seca e de erosão, incêndios. Tem um índice de biocomplexidade que te dá uma noção da biodiversidade na sua área e imagens de alta resolução de 30 a 50 centímetros. Tudo fica disponível quando você salva uma área no Restore, esses dados ficam disponíveis, eles são calculados para a sua área. A gente tem as camadas de dado, quando você coloca a sua área lá, é como se a gente usasse a sua área como uma forminha para cortar essas camadas de dado e te falar o que esperar nessa área. Só faço uma ressalva, porque são todos dados que vêm de modelos globais. Não significa que a gente foi ali e mediu aquele dado em campo.
E todo modelo global tem seu erro, tem sua resolução, que pode ser maior, pode ser menor. Então, peço que não entendam que esses dados são a descrição fiel da realidade, mas são camadas de dado a mais que você tem para te ajudar a entender o seu ambiente, a restauração que você está fazendo, somado a dados de campo que você tem também, que são super importantes. Então, hoje, qual que é o estado da plataforma? Hoje a plataforma já cresceu bastante desde que eu comecei a trabalhar lá. Nós temos hoje cadastradas pelos usuários 225 mil áreas em 189 países, somando 67 milhões de hectares. Elas são gerenciadas por 30 mil usuários, como eu disse, são os usuários que vão lá e colocam essas áreas no Restore. Eles falam, eu trabalho aqui, e delimitam suas áreas. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Então, elas são gerenciadas por 30 mil usuários, que pertencem a 5 mil organizações diferentes, e a plataforma está traduzida em 7 idiomas para facilitar essa pulverização entre países diferentes do mundo. A nossa comunidade é bastante diversificada, como falei, a gente está tentando trazer diferentes atores, todos relacionados com atividades restaurativas e de conservação. Então, temos ONGs médias, ONGs grandes, temos financiadores dessas ONGs, mas também, como falei, aqueles atores locais que realizam seu trabalho ali no chão, nas comunidades locais. Nós valorizamos muito a presença desses atores dentro da nossa plataforma. São todos muito bem-vindos. E como o Restore pode ajudar essa comunidade? Como vocês, como usuários, podem usar essa plataforma? Vou falar mais na prática quando eu for mostrar a plataforma, mas só para listar algumas funções. Elas podem te ajudar no planejamento da sua restauração e da sua conservação. Quando você tem dados científicos sobre uma área e imagens de satélite de alta resolução, isso te ajuda a entender qual que é o histórico da sua área, qual que é a situação atual dessa área e o potencial que ela tem para restauração. Então, são exemplos de dados que você pode usar nesse planejamento: o uso da terra, carbono, cobertura arbórea, etc. Todos disponíveis na plataforma. Como falei, nós fornecemos visibilidade a esse projeto, um espaço para você se colocar no mapa, em que todos podem te ver, mas ao mesmo tempo nós também respeitamos que pode haver sigilos em algumas áreas. Você pode, por algum motivo, não querer mostrar sua área no mapa, e nós respeitamos isso. Então, você também tem a opção de salvar uma área como privada. Você fala, não, eu quero ter essa área só para mim, para gerenciar, não quero que ninguém veja, não sei, é minha fazenda, minha casa, não quero divulgar isso. Você pode salvar a área como privada, ter acesso a dados científicos sobre ela, mas ninguém mais vai ver. Mas se você quiser ter a visibilidade, nós também fornecemos outras opções, como você pegar o link da sua área, poder divulgar nas suas redes sociais. Aqui você vê o botãozinho de compartilhamento, você pode compartilhar suas iniciativas em redes sociais diferentes. Tem também uma opção de incorporar sua área do Restore no seu próprio site. Então, na sua página da web, você pode ter um mapa da sua área ali, já mostrando, trabalhamos com a restauração ou com a conservação dessa área, e o mapinha já fica ali, mostrando o polígono onde você trabalha. Tem várias organizações que fazem isso no site delas e ficou bem bonito. Outra função que vocês podem usar do Restore é o monitoramento. Como eu falei, temos dados científicos e imagens de satélite em uma linha do tempo e de uma resolução considerada bem alta, 30 a 50 centímetros. Então, você pode rastrear com seus próprios olhos a evolução da sua iniciativa ao longo do tempo. O Restore fornece opções de colaboração. Dentro da sua equipe, vamos supor que você seja responsável por uma diocese. Você cria o perfil de organização da sua diocese e dentro desse perfil de organização você salva todas as áreas em que você trabalha.
elas ficam ali centralizadas no perfil de organização da diocese. E você pode convidar seus colegas que trabalham na mesma diocese para fazer parte da sua equipe e todos gerenciar juntos esse conjunto de áreas que ficou conectado à sua diocese. Também vou mostrar melhor na plataforma como isso fica na prática. Mas então, isso facilita a colaboração interna do seu grupo no gerenciamento das suas áreas, mas a plataforma também favorece a colaboração externa, porque quando você está no mapa visível aos outros e também pode ver outros, você pode fazer novas conexões. Vamos supor, eu trabalho com restauração de savana aqui no Brasil, queria conversar com um grupo que faz restauração de savana na África e falar, eu estou tendo desafio com tal espécie exótica, como vocês estão lidando com isso? Queria trocar uma ideia com você. Você pode encontrar aqueles pontos ali no mapa na plataforma e fazer essas novas conexões e ampliar a sua rede de ajuda. Bom, por fim, nós também temos uma página de oportunidade de financiamento, porque com o tempo trabalhando no Restore, a gente viu que todo projeto precisa de financiamento para acontecer. Então, a gente está tentando algumas frentes para ajudar os projetos nisso. E nessa página, a nossa equipe faz uma curadoria de oportunidades de financiamento que estão disponíveis na internet e coloca elas na página. Então, não necessariamente nós estamos envolvidos com essas oportunidades. A maioria delas, se você clicar, nós só colocamos uma descrição delas e um botão para você ir direto no site do financiador e se inscrever com eles. Mas mais recentemente, agora a gente não tem nenhuma aberta, mas nós também queremos estreitar nossos laços com os financiadores para oferecer algumas oportunidades para se inscrever pelo Restore. Isso vai facilitar porque a gente sabe que quem pede financiamento para projetos gasta muito tempo escrevendo propostas de financiamento. Então, a nossa proposta é você ter um processo muito simplificado. Com a área que você já tem cadastrada no Restore, você já dá entrada, né, já se inscreve para esses financiamentos. E já aconteceu, recentemente a gente estava com o prêmio do Restore Life aberto, que você se inscrevia direto para a plataforma. Bom, então, como a Communion Forest está no Restore? Vocês criaram um perfil de organização e dentro a Communion Forest fez uma coleção. Uma coleção é um conjunto de áreas que você faz para, por exemplo, mostrar um projeto que você tem, de algum motivo que você tem para juntar as áreas num propósito só e mostrar para todo mundo. E a Communion Forest fez uma coleção para mostrar os projetos no mundo inteiro envolvidos com essa organização. Então, uma das missões nossas de hoje é ensinar vocês a colocar sua iniciativa no Restore, colocar sua área, e a Irene vai colocar sua área depois dentro dessa coleção da Communion Forest para ela aparecer no mapa aqui. Então, eu peço que depois que eu vou mostrar para vocês como criar a área, eu vou pedir para vocês pegarem o link da área e enviarem para esse e-mail aqui da Irene, que ela vai colocar a área na coleção. E só antes da gente partir para a plataforma, eu só queria falar para vocês que minha equipe, são os líderes de engajamento regionais no Restore, ela está espalhada por todo mundo, várias pessoas falam línguas diferentes, eu sou o contato aqui do Brasil e fico muito feliz de receber qualquer contato de vocês, qualquer dúvida em português. Meu colega Mick também fala português e ele mora em Portugal. Mas se vocês precisarem de ajuda em qualquer outro idioma, podem procurar aqui. Meus colegas falam diversos idiomas e estão espalhados aí pelo mundo. Agora, eu queria compartilhar com vocês, mostrar um pouquinho na prática como acontece na plataforma. Vocês estão vendo minha tela? Certinho? Tá bom. Sim. Então, como falei... Tá, obrigada. Essa aqui é a plataforma Restore.
E tudo o que você está vendo aqui no mapa são iniciativas de restauração, conservação, uso sustentável de ecossistemas. No começo, tudo que nós tínhamos eram polígonos na plataforma, eram áreas, assim, delimitações. Aqui eu delimitei a área que eu estou conservando, eu delimitei a área que eu estou restaurando. E é o que você vê em amarelo. Mas com o tempo, com a necessidade de mostrar diferentes, igualmente importantes atores dentro de toda essa cadeia da restauração, nós acrescentamos esses azuis que são pontos que nós chamamos pontos de interesses. São as iniciativas que são mais bem representadas por pontos do que por áreas. Vou colocar aqui na visão só de pontos. E agora tudo que você está vendo são os azuis. Todo mundo me pergunta, e esses números, o que são? É só para a plataforma não ficar poluída com muito alfinete. Se você for aproximando, você vai ver que os números vão se abrindo. E esses pontos, como falei, eles representam diferentes atores na cadeia da restauração. Eles podem ser bancos de sementes, jardins botânicos, poços ou bombas de água, viveiros de árvores, fornecedores de insumos e serviços, centros educacionais e escritórios. Então, se você tem iniciativas representadas por ponto, você pode salvar ela como ponto de interesse. Mas eu vou aqui nas iniciativas representadas por áreas. Vou abrir uma área aqui que eu gosto muito. Se eu abrir aqui, se eu clicar em algum desses alfinetes aqui, eu vou abrir o perfil da área. 12 milhões de seguidores. Tem apenas 2 postagens na notícia. E aí ele... Aí aqui vocês podem ver o polígono da área, né? As delimitações dessa área. Como eu falei, são os usuários que colocam as suas áreas aqui no mapa. Então, esse polígono aqui, ele pertence ao IP, que é uma ONG aqui no Brasil. E tem no perfil da área, tem uma aba aqui de visão geral, que mostra o geral sobre essa área, uma descrição que o IP colocou sobre a área. Esse aqui é um campo de texto. Você pode falar mais sobre o que esse trabalho aqui envolve. Isso aqui eu adoro, essa é uma função nova da plataforma, é o antes e depois. Se você tem uma foto do antes e do depois da sua área, você pode colocar aqui para mostrar para todo mundo como mudou. Mas isso é com foto do próprio usuário, ele que tinha essas fotos e ele que colocou. Você vê que era assim em 2010 e ficou assim em 2023. Nem todo mundo vai ter essas fotos, mas se tiver, fica bem bonito o visual. Outra aba que tem informação que o usuário forneceu para a gente, quando você salva a sua área, nós fazemos várias perguntas de múltipla escolha, você vai marcando, e essas perguntas vão compor essa aba sobre aqui no perfil da sua área. Então, aqui eles falaram que o que eles estão fazendo nessa área é uma restauração ativa, que eles começaram em 2011, e antes eles tinham uma pastagem, e depois eles querem ter uma floresta natural. E aí tem mais informações, como o tipo de apoio que você quer, quais são suas metas, são várias informações que no criar da área nós vamos perguntando, você vai respondendo e vão preenchendo o perfil aqui. Mas tem as informações que não é o usuário que fornece, que é o próprio Restore que fornece, que são os dados científicos. Como eu falei para você, esses dados eles estão armazenados em camadas na plataforma. Vou mostrar para vocês como que é. Se você colocar aqui em visualizar camadas de dados, você vê que tem dezenas de dados diferentes, como ocorrência de incêndio, como o carbono está distribuído, biodiversidade. Aí, em qualquer uma, se você colocar mostrar no mapa, você vai ver como ela se aplica ao mapa e vai ver que é no mundo inteiro. São todas camadas de dados globais que você tem para o mundo inteiro. Aqui a legenda, onde tem água, onde tem árvore. E para todos os dados que a gente fornece no Restore, você tem essa possibilidade de colocar no mapa. Vamos supor outra aqui, por exemplo. Biomassa lenhosa acima do solo. Mostrar. Aí uma coisa que vocês podem ver. Aquele outro mapa que eu mostrei antes,
o pixel dele era muito menorzinho. Olha o tamanho do pixel desse. A resolução daquele mapa era muito mais alta. Só para ilustrar para vocês que vai ter informações que vão ter uma resolução mais alta e outras vão ter uma resolução mais baixa. E deixa eu só ocultar. Então, o que a gente faz quando você coloca a sua área no Restore? A gente corta cada uma dessas camadas de dados como se sua área fosse uma forminha e te fala o que esperar dentro da sua área. Aqui tem listas de espécies, números de espécies que você tem em diferentes grupos, dado de carbono, gráficos, água, tudo é calculado usando essas camadas de dados e instantaneamente. Você só coloca a área no Restore, essa informação já vai ficar disponível para você. E como são dados muito diferentes, riqueza de mamífero ou então carbono no solo, a fonte dessa informação vai ser muito diferente, vai ser um artigo diferente. Então, sempre para te ajudar, vai ter esse izinho aqui, e se você clicar, você vai saber mais informações sobre o modelo que gerou esses números, que gerou esses gráficos. Como a resolução do modelo, os pressupostos e ressalvas. E se você tiver mais curioso ainda, quiser ir mais profundamente, aqui tem a citação do artigo para você consultar o artigo na íntegra. Não vou entrar em detalhes, porque são muitos dados diferentes, mas o importante é isso. Vocês podem ficar à vontade para explorar depois, e o importante é saber que nesse i sempre vocês vão encontrar mais informações. E aqui, essa aqui é a minha característica favorita da plataforma, é a série de imagens ao longo do tempo. Se você clicar aqui, você tem acesso a essas imagens da Esri Wayback, de 30 a 50 centímetros, que você pode usar para acompanhar a sua intervenção. Demora um pouquinho para carregar, porque as imagens são pesadas. Mas... vou aqui. Então, você vê... deixa eu voltar aqui nessa aba sobre para a gente comparar o que o IP falou sobre essa área e o que a gente está vendo com os próprios olhos. Essa primeira imagem é de 2010 e o IP falou que começou essa intervenção em 2011 e que antes eles tinham pastagem. E a gente realmente só vê pastagem aqui dentro do polígono. Vamos passar para a próxima imagem, 2014. Olha, eles começaram a restauração ativa em 2011 e aqui você já viu um dossel se formando. E você pode ver como essa vegetação evoluiu ao longo do tempo. E nas imagens recentes, que eu acho interessante, você vê até aumentando aqui a conexão da paisagem, olha. Olha essa parte. E aí você pode comparar o antes, 2010, com o depois, recentemente, 2024. E todo mundo pode ver isso. Bom, eu falei para vocês também que cada organização tem a possibilidade de criar um perfil de organização que vai juntar os perfis de áreas. Então, vou clicar aqui para abrir o perfil de organização do IP. Você vê aqui que eles têm um espaço para colocar o nome deles, o logo deles. E agora no mapa, você só está vendo as áreas que pertencem ao IP. Quando eles salvaram essas áreas, eles vincularam a organização e agora você está vendo as áreas. E eu acho muito interessante, porque te dá uma noção do trabalho dele. Quantas áreas eles têm? São só regionais ou eles têm áreas pelo mundo inteiro? Então, te dá essa noção geral do trabalho deles. E se você colocar aqui em membros, como falei para vocês, é aquela oportunidade de internamente na sua organização gerenciar em conjunto. Você vê as pessoas que trabalham para o IP e todos eles podem gerenciar juntos essas áreas aqui cadastradas no IP. E eu também comentei que você podia fazer coleções que são como pastas diárias. Você vê aqui que o IP tem esse projeto que chama Corredores da Vida, e se você clicar aqui, eles criaram uma coleção para agrupar as áreas envolvidas no mesmo projeto aqui. Então, você tem uma explicação do projeto aqui,
quem são as organizações responsáveis e todas as áreas aqui. É um jeito de você separar. Vamos supor que você seja uma organização que faz restauração, faz conservação e faz agrofloresta. Você pode criar 3 coleções para organizar suas áreas. A criação de coleção não vai impedir que todas as áreas sejam vistas juntas dentro do seu perfil de organização, mas cada vez que a pessoa abrir uma área, ela vai ver aquelas áreas. Desculpa, cada vez que a pessoa abrir uma coleção, ela vai ver aquelas áreas separadinhas de acordo com o tema. Antes de mostrar para vocês como criar suas iniciativas, eu só queria mostrar aqui essa nossa página de oportunidade de financiamento. Então, se vocês estiverem procurando financiamento, podem explorar essa página aqui e podem usar esses filtros para te ajudar a refinar a busca. Bom, então, eu vou só simular como você entra no Restore para vocês aprenderem a criar suas organizações e suas áreas. Eu tô logada aqui, eu vou sair, porque se vocês entrarem em restore.eco pela primeira vez, vocês vão ver essa tela aqui. Essa tela aqui, tá em inglês. Se vocês quiserem trocar o idioma, é só vir nessas 3 linhas, escolher o idioma e colocar português aqui. O outro que vocês preferirem, tem 7. Então, se vocês nunca entraram no Restore, vocês vão ter esse botão aqui, fazer parte do Restore. Clica nele. E vocês podem se inscrever com um e-mail normal, um e-mail institucional ou com uma conta Google. Se vocês quiserem esse outro e-mail, vocês colocam ele aqui e nós vamos mandar um link de acesso para o seu e-mail. Não tem senha. O link já te manda diretamente para dentro do Restore. Só chamamos a atenção que muitas vezes esse link cai na caixa de spam. Então, toma cuidado com isso. Se não recebeu, procura um pouquinho mais. Se não teve de jeito nenhum, entre em contato com a gente. Eu vou colocar aqui, entrar com a conta Google. Só um minutinho, ele ainda está pensando. Então, eu entrei aqui no Restore, mas eu já tenho a minha conta. Então, vocês vão ver que eu já vou cair na minha página, pessoal. Eu tenho um perfil pessoal, eu tenho meus perfis de organizações, mas vocês, sendo a primeira vez, vocês vão cair numa página pedindo para completar seus dados para criar seu perfil de usuário. Então, vocês... É super simples, ele já vai te orientando, vocês só seguem o que está pedindo. E aí vai perguntar se você pertence a alguma organização. E se você pertence, você digita lá e ele vai detectar se essa organização já existe. Por exemplo, WWF. Vamos supor que você trabalha para o WWF. E já existe esse perfil de organização. Se você criar um novo, você vai criar uma duplicata. Então, o que você digita, ele te fala, já existe. Quer pedir para participar? E você pede para participar. Mas eu acho que no caso de vocês, cada um é responsável por uma diocese pequena, eu acho que não vai acontecer de já existir. Então, você digita o nome da sua organização, Diocese de Brasília, por exemplo, e você pode já criar o perfil da organização. Igualmente, o fluxo é tranquilo você seguir. Você fala, vai pedir seu logo, vai pedir uma descrição, é só completar essas informações e pronto. Você vai ter essa página aqui, perfil pessoal, perfil de organização e está pronto para você começar a ir adicionando suas áreas no mapa. Sempre que você clicar nesse Restore, você vai voltar para o mapa. E sempre que você clicar aqui em Minha Visão Geral, você vai voltar para aquela visão lá onde eu estava. E agora também é super fácil. Para você adicionar suas iniciativas, é só colocar em Adicionar ao Mapa. E você pode colocar novo ponto de interesse. E já pergunta com qual organização você quer vincular esse ponto de interesse. Eu tenho várias, então eu tenho que escolher. Vocês provavelmente vão ter só uma. E vão perguntar, o que é seu ponto de interesse? Você pode ter várias atividades no mesmo ponto. Aqui é meu escritório,
mas nós também temos banco de sementes, a gente tem atividades educacionais e também tem viveiro de mudas. Então, é só marcar todas as atividades que você realiza naquele ponto e seguir também. O fluxo é tranquilo, nós vamos pedir coisas, fazer perguntas e no fim vocês vão ter um ponto de interesse. Vou só seguir mais um pouquinho com como criar a área, porque tem alguns detalhezinhos a mais do que o ponto de interesse. Então, para você criar uma área que se dá dentro de um polígono com delimitações, você vai também usar o botão adicionar ao mapa. Tudo que você quer criar vai ser esse botão, adicionar ao mapa. E nova área. Aí, o detalhezinho que eu queria compartilhar com vocês é que se vocês já têm um arquivo de uma área por algum motivo, muita gente trabalha com geociências e tem os arquivos. Você tem a opção de carregar o arquivo da área, aqui são os formatos aceitos, e o detalhe que só dá para subir um de cada vez. Se você tiver vários, o jeito mais fácil é me escrever e mandar os arquivos para mim, porque aqui só dá um de cada vez. Mas nós entendemos que a maioria das organizações não tem o pessoal de geociências e tem esse jeito bem simplificado de você adicionar a área, que é desenhar ela no mapa. Você dá bastante zoom para o seu desenho ficar melhor. E vamos supor, eu estou trabalhando nesse fragmentozinho aqui, ó. Eu quero conservar. Você dá o máximo de zoom que puder e é ideal usar um mouse no computador. Aí você desenha cuidadosamente. Eu vou desenhar só mais ou menos, mas se fosse uma área de verdade, a gente pede para desenhar bem direitinho as margens dela. E pronto. A gente já tem o polígono. E no que eu clico analisar, nós vamos calcular todos aqueles dados científicos para essa área que eu acabei de desenhar. Então, já é instantâneo. Tudo que você desenha aqui já vai ficar calculado. Ele ainda está pensando aqui. Aí, olha, biodiversidade, carbono, tudo já está mostrando para essa área aqui. E se for uma área que você quer salvar mesmo, às vezes você desenhou só para explorar, deixa eu ver como que é, mas se for uma área que você quer salvar mesmo, é só colocar aqui em salvar como área. E aí, novamente, vamos fazer algumas perguntas. É super facinho, é só seguir aqui o fluxo, falar a que organização essa área pertence, e responder algumas perguntas. O que você faz? É conservação? É restauração? E aí, no fim, você vai ter essa área no Restore. E o que eu peço para vocês é quando você salvar a área e você tiver esse perfil da área aqui, você vai ter um perfil como esse aqui. Aí o que eu peço é para vocês pegarem o link aqui em cima e compartilharem com a Irene, porque aí ela vai colocar a sua área dentro da coleção do Communion Forests. Então, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, o básico do Restore. Fico aberta a perguntas, se vocês tiverem. E se também, mais tarde, vocês forem tentar salvar suas áreas e tiver dúvidas, fique à vontade para escrever para mim. Meu e-mail é marina@restore.eco. Eu fico aberta a qualquer ajuda que vocês precisarem. E agradeço muito pela atenção. Marina, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade de compartilhar conosco. Realmente o Restore é uma plataforma fantástica, fantástica, que permite diversas ações, né? Eu sei, por exemplo, que das pessoas que estão aqui nesse encontro, o Geraldo Magela vai ter um interesse especial de cadastrar a Floresta da Comunhão, que está sendo trabalhada lá no município de Palmas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou escrever o teu e-mail aqui, marina@restore.eco, né? Isso, quer que eu escreva? Já coloquei ali no chat, É esse marina@restore.eco. mesmo. Isso. E vou pedir que as pessoas que estão nesse encontro possam colocar o e-mail ali também no chat para a gente fazer um cadastro desse meio de comunicação com vocês, porque algumas pessoas não conseguiram se inscrever na oficina
Mas aí tem essa oportunidade. E aí nós temos alguns minutos para interrogar a Marina. Se vocês tiverem alguma pergunta, a Marina está à nossa disposição. Fiquem à vontade. Queria agradecer mesmo a Marina, que eu achei interessante. Inclusive, eu vim aqui para a área mesmo, aonde eu vou cadastrar para me olhar, para me visualizar, para me poder tentar entender como é que isso funciona dentro do próprio aplicativo. E eu Olha que acho que legal. foi autoexplicativa. Vou virar aqui a tela para vocês olharem. O que eu queria entender se eu teria que pegar exatamente no mapa a área que fica, né? Mas aí, quando você me mostrou no mapa, eu vi que não necessita, né? Por exemplo, nossa área é essa daqui, ó. É, caracteristicamente, várias plantas nativas do Cerrado brasileiro ficaram cercadas não propositalmente, mas de forma que uma intervenção mesmo local. Mas aí eu entendi na hora que você mostrou nos mapinhas. Só agradecer mesmo. Obrigado. Que legal, Geraldo. Que bom ver o campo aí na prática. O ideal seria você colocar certinha a delimitação da área, mas eu tô vendo aí que a área é pequena. Uma coisa que dá para fazer, que fica bem interessante, se você quiser também eu te passo o tutorial, pode me escrever. Existe um aplicativo que chama Carry Map, que você coloca no seu celular e que você vai andando ao redor da sua área e no fim ele te entrega um arquivo do polígono daquela área. Então você já fica com o arquivo e aí quando você vai para o Restore você só sobe o polígono lá e aí fica mais exato do que se você tentar desenhar, porque eu imagino que a área é pequena, imagino que vai ter copa de árvore e vai te confundir na hora de desenhar. Então talvez o Carry Map fique mais fácil. Tu tens o link desse aplicativo, Marina? Ele está na Play Store? Como é que é? Ele deve estar na Play Store. Eu vou ver direitinho. Vocês devem mandar um e-mail depois compartilhando a apresentação, né? Eu posso ver que a minha colega também fez um tutorial, um videozinho ensinando a usar esse Ai, aplicativo. Eu posso mandar direitinho para você. que ótimo. Uhum. Temos mais alguma pergunta para Marina? Eu tenho uma, Marina. Se a gente tiver uma horta comunitária na igreja, também ela cabe no Restore? É, se, em geral, sim. Se ela tiver princípios agroecológicos, se ela for mais regenerativa para o solo, se tiver princípios de conservação do solo, de conservação das espécies ali, sim. O que a gente não quer é uma monocultura, por exemplo, que você joga agrotóxico. Mas uma horta que cultiva ervas medicinais e que o espaço também é utilizado como um local de educação, de agroecologia, de Sim, educação, sim, palestras. sim, Ela tem espaço. claro. Tem, e aí você pode cadastrar tanto a delimitação da horta, como uma iniciativa, uma agricultura regenerativa, quanto o ponto de interesse, porque você cadastra como centro de educação. A diferença é que quando você cadastra uma área, por ser uma área mesmo, ela tem aqueles dados científicos, ela tem imagem de satélite. Quando você cadastra um ponto, não dá para calcular os dados científicos para um ponto só, tem que ser para uma área. Mas a vantagem do ponto é que eu não entrei em detalhe no perfil do ponto de interesse, mas você pode vincular ele a um endereço. Então, se você tiver uma atividade educativa ali, já fica o endereço e você, no ponto de interesse cadastrado no Restore, você pode até obter o endereço do Google Maps e já poder ir para lá. Tem dados como horário de visitação, tudo fica Uhum, disponível ali no ponto de interesse. entendi, Entendeu? entendi. Por favor, quem gostaria de perguntar?
Boa tarde, Marina. Para mim, Boa tarde. primeiro é agradecer a sua explanação, é muito rica, e isto nos desafia para sermos mais proativos nas nossas iniciativas para a renovação e a sustentabilidade da vida humana, mas também da biodiversidade no geral. Agora, nós, na nossa Diocese Anglicana de Inhambane, temos uma iniciativa de criar uma floresta para o sequestro de carbono. Não sei se podemos colocar esta área no Restor. Sim, eu que te agradeço pela atenção e pela coragem nesse trabalho de seguir aí pelo meio ambiente. Pode sim, Aurélio. Quando você vai cadastrar uma área, você falou que tem ainda o projeto de começar a trabalhar nela. Uma das perguntas que faz quando você vai criar o perfil da área é se você começou a trabalhar na área ou não. E aí, se você falar que ainda não começou, no perfil da área vai aparecer status em planejamento. Então, vocês podem sim, mesmo que não tenham começado, vocês podem cadastrar no Restore sim. Muito obrigado. Mas dizer que já começamos há mais ou menos um ano. Vamos fazer um ano em outubro. Uhum. Sim, em outubro. Começamos em outubro, já temos lá algumas plantas colocadas, algumas plantas medicinais, fruteiras, árvores de sombra. É uma área de 1 hectare, é um projeto piloto. Então, era esta questão se poderíamos fazer esse trabalho de colocar no Restor. Poderiam sim. Nesse caso que vocês já começaram, vai aparecer em status como em andamento. E não significa que a área já está restaurada, até porque é tão difícil falar que uma área está restaurada, né? Mesmo que ela tenha 10 anos, mas vai entrar como uma área que está em restauração. Marina, me surgiu uma outra pergunta. Eu sei que o teu vizinho Isaías Torquato, aí em Goiânia, está pensando em fazer ações de educação, de sensibilização com praças municipais. Aí eu imagino que seria cadastrado com, sabe aquela iniciativa de adotar uma praça, né? Então, adotou uma praça e começou a plantar e cultivar alguma coisa na praça. Claro que isso não dá para a gente classificar como restauração, porque é um ambiente urbano, concreto e tudo mais. Mas caberia um ponto de interesse, né? Nesse caso. Caberia, e também, assim, para uma área, o que está cadastrado no Restore não significa necessariamente uma restauração ecológica pura, tentando recuperar um ambiente que você tinha antes da degradação. É um espectro de atividades restaurativas. Então, se vocês estão fazendo alguma atividade ali naquela praça para melhorar aquele ambiente, já poderia cadastrar como polígono. E tem a questão de que é uma área do município e o Restore, ele não necessariamente reflete propriedade privada. Você não precisa ser dono daquela área para cadastrar uma área. A gente só fala que tenha concordância com o dono da área. Se tudo bem para o município você cadastrar a área, tá tudo bem. E cabe sim um ponto de interesse para atividade de educação ambiental também. Um não exclui o outro. Você pode cadastrar tanto o polígono quanto o ponto no mesmo lugar. Entendi. Obrigado. Marina, reverendo Chuca, posso falar? Pode sim. Muito obrigado. Primeiro, também quero parabenizar pela qualidade da apresentação e também já saber que é uma satisfação estar no mesmo território que você, Marina. O que significa que eu vou, assim que o reverendo Chuca puder vir aqui a Goiânia, seria interessante sentar, inclusive para a gente conversar de forma mais pragmática quais os encaminhamentos que a gente pode fazer de forma efetiva, né, para poder fazer a adoção dessa praça. A outra questão é a seguinte: nesse sentido, a gente teria também que pedir autorização, então, à prefeitura, seria um convênio com a prefeitura para poder fazer a adoção? Muito obrigado.
obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e com certeza vamos continuar em contato. Às vezes eu posso conhecer a praça. Não precisa de convênio, não precisa de nada formal. A gente só fala assim, que a gente só quer evitar a situação em que, não sei, você cadastra uma área de uma pessoa e a pessoa fala, ué, mas e essa área aqui? Ela é minha. Então, se você já tem uma concordância, se a prefeitura sabe que você vai trabalhar ali, a gente não precisa de nenhuma formalização. A gente só pede que tudo esteja bem entre vocês para evitar qualquer conflito até para vocês. Mas não tem exigências, não. Compreendido, obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Pensei que o Paulo Eti tinha levantado a mão, mas não, ele só ajeitou o óculos. Eu estou bem feliz. Eu acho que é complicado para quem não é desse mundo, né? Mas é bastante interessante e super vale a pena, de fato, o pessoal se treinar mais e aprendendo e fazendo coisas. E é um jeito bastante público de publicizar o que a gente tem feito, o que outras pessoas têm feito, e possibilidades de articulação e de conexões nessa área e inspiração também, né? Quem sabe se você vê outros projetos, você se inspira e você pode, quem sabe, replicar ou tentar fazer. E também oportunidades de lições aprendidas, né? O que é que não deu certo, o que é que não foi bom. Obrigado. Exatamente. É exatamente essa interação que a gente quer da comunidade, que troquem essas experiências. Muito bem. Então, minhas irmãs, meus irmãos, se nós não temos mais nenhuma pergunta para apresentar para a Marina, ela já disponibilizou o seu endereço de e-mail. Eu peço que, se você ainda não colocou no chat o teu contato de e-mail, me faça essa gentileza, para que nós possamos manter a comunicação. E eu agradeço a presença de todos vocês que partilharam conosco nessa manhã, e destaco a importância de nós inserirmos na plataforma Restore e de compartilhar com a Irene. A Irene, que é a nossa colega do Communion Forest, da Floresta da Comunhão, para que ela também possa fazer a inclusão na coleção da Floresta da Comunhão, porque isso permite que nós possamos, como disse o Paulo, conhecer, né, outras iniciativas de irmãos e irmãs em todo o mundo e que estão engajadas nessa missão de trazer restauração, de recuperar, de sensibilizar, conscientizar, porque unidas nós conseguimos ir mais longe. Eu imagino que unidas nós somos mais fortes. Eu vi que Muito obrigada, Rodrigo, e muito obrigada a todos os corajosos que ficaram até o fim da apresentação. foi ótimo, Marina. Para mim foi muito instrutivo. Realmente eu consegui perceber a utilidade, não é? Consegui perceber a importância, inclusive. Eu enfatizo isso, de compartilhar, porque isso nos anima. Eu, pelo menos, me sinto muito mais animado, inspirado, motivado, quando eu percebo que eu não estou sozinho. Eu ia falar Aquela, isso. O sentimento de não estar sozinho é muito poderoso. eu me sinto assim, isso me motiva bastante, quando eu percebo que eu não estou sozinho. Eu estou acompanhado de pelo menos mais alguém que está imbuído ou imbuída do mesmo espírito, da mesma vontade. Isso realmente me move adiante, né? Muito bem. Então eu vou, já que não temos mais nenhuma pergunta, nossa querida Marina, nós já atingimos nosso horário regulamentar, para não nos alongarmos mais nas tarefas de vocês, porque eu sei que o dia continua.
o dia continua. Eu vou convidar o nosso irmão Aurélio. Padre Aurélio, por gentileza, meu querido, o senhor poderia nos conduzir num momento de reflexão final e uma bênção, uma oração? Obrigado. Oremos. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onipotente e eterno Pai, queremos te agradecer porque tu nos criaste a sua imagem e semelhança e nos colocaste na terra como mordomo de toda a sua criatura. Capacite-nos para que continuemos a ser aqueles mordomos que cuidam de toda a sua criação, embora nós também façamos parte desta criação. Hoje, Senhor, pela sua graça, juntou-nos como moçambicanos, angolanos, brasileiros e portugueses para partilharmos das nossas experiências. Apesar das diferenças culturais que nos separam, mas a língua e o objetivo comum de cuidar do meio ambiente nos junta. Agradecemos, Senhor, pela apresentação que tivemos há momento, que abre cada vez mais as nossas mentes, amplia o nosso campo de ação, para podermos garantir a sustentabilidade e a renovação da vida nesta terra. Pedimos para que o Senhor, mais encontros que possam nos beneficiar, aconteçam nos próximos momentos. Rogamos isto mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e para sempre. A proteção e a misericórdia de Deus vos encomendamos, e a bênção de Deus Omnipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Bispa Filomena, a senhora poderia dar uma bênção episcopal e nos despedir? Bispa Filomena. Bispa Filomena. Ju. Acho que ela não nos ouve. Então, o Bispo Agostinho, você pode, por gentileza, nos dar uma bênção episcopal e nos despedir? A misericórdia e proteção de Deus vos encomendamos. O Senhor vos abençoe e guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E a bênção de Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja convosco permaneça agora e para sempre. Amém. Minha gente querida, mais uma Amém. vez, muito Amém. obrigado, muito obrigado. Vamos manter em contato, foi bom encontrá-las, foi bom encontrá-los. E até uma próxima encontro. O Bispo Jorge pediu uma foto para registro, claro, Bispo, claro, agorinha. Agorinha. Será que os irmãos e irmãs conseguem abrir a câmera? Olha aí. Manda mais um segundinho. É tudo caras bonitas, por isso é bom tirarmos uma fotografia. Claro. Magela, você abre sua câmera. Mas tem que ficar parado, Magela, senão a foto fica ruim. Pronto. Isso. Então lá vamos nós. A Bispo Filomena. Bem. Digam ti. E Prontinho. Coloquei ali no chat, vocês podem compartilhar. Obrigado. Vamos em paz, pessoal. Fiquem Obrigado, bem. foi muito bom, muito bom.
Até o Obrigada. próximo encontro. Parabéns, Marina, Restore, parabéns. Obrigada. Obrigado. Um prazer estar com vocês. Tchau. Parabéns, Tchau. parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Até logo a todos. até. Marina, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria aceitando ali. Era pouco.